Olá! Já parou para pensar que talvez exista uma força dentro de nós, quase sempre invisível, que meio que puxa os nossos fios? Que afeta nossas decisões, nossos relacionamentos e até onde a gente consegue chegar na vida? Pois é, o psiquiatra Carl Jung tinha um nome para isso: a sombra psicológica. E a ideia aqui é a gente juntos acender uma luz nesse cantinho da nossa mente para entender como ele pode ser a chave para nos entendermos de verdade. Vamos começar com uma reflexão bem sincera. Já aconteceu de um relacionamento que parecia totalmente novo, de repente começar a seguir um roteiro antigo e conhecido? E a gente se vê repetindo os mesmos padrões, sabe? Mesmo com toda a vontade do mundo de fazer diferente dessa vez? Ou então, a questão é com o dinheiro. Aquela sensação de que não importa o quanto a gente ganhe, ele simplesmente evapora, parece que escorre pelos dedos. É uma luta que não tem fim para construir uma segurança que, por algum motivo, nunca se concretiza de verdade. E tem também aquela vozinha interna, aquela que, nos momentos de conquista, sussurra que a gente não merece, que é uma fraude. Aquele medo constante de que, a qualquer momento, alguém vai nos desmascarar. É um sentimento que corrói por dentro, mesmo quando tudo lá fora diz o contrário. Olha, se alguma dessas situações soou familiar, saiba que elas podem ter a mesma origem, uma raiz invisível. O que a gente está descrevendo são os sintomas, as manifestações do que Jung chamou de sombra. É esse o grande mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender de verdade o que é essa força, a gente precisa, primeiro, definir o que é a sombra e, tão importante quanto, desfazer algumas ideias bem erradas que a maioria das pessoas tem sobre ela. A definição do Jung é um ótimo ponto de partida. Pensa na sombra como se fosse o nosso porão psicológico. É lá que a gente foi jogando tudo aquilo que ao longo da vida não podia ser mostrado. As coisas que eram dolorosas demais, vergonhosas, ou que a nossa família e a sociedade diziam que era feio ou errado. E aqui está a grande virada de chave. O maior erro é pensar que a sombra é só um depósito de lixo emocional. Não é. Junto com as nossas dores, a gente também guardou lá nossos maiores potenciais. Aquela teimosia que hoje atrapalha talvez seja uma persistência incrível que nunca foi usada direito. Aquela raiva guardada pode ser a energia que falta para a gente impor limites. É como se a gente tivesse enterrado um baú de tesouro junto com os nossos monstros. E olha que paradoxo maluco! Tentar ignorar a sombra, fingir que ela não existe, não faz ela desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a gente empurra para a escuridão, mais forte, mais densa e mais poderosa ela fica, agindo por conta própria, sem o nosso controle. Tá, mas como é que esse cofre interno foi construído? Ninguém nasce com uma sombra pronta. Ela é montada, sabe? Peça por peça, tijolo por tijolo. Geralmente lá na infância, quando a gente é mais vulnerável e não tem ferramenta nenhuma para entender o mundo direito. Imagina só, uma criança ouve uma crítica dura de um pai num dia ruim. Ela não consegue pensar, meu pai está estressado, não é sobre mim. Não, ela só sente a dor. E quando a dor é muito grande, a única saída para sobreviver é enterrar aquilo. Agora, repita isso centenas de vezes, com olhares, silêncios, coisas não ditas, e pronto. A sombra vai ganhando forma. Certo, mas e na prática? Como a sombra se manifesta no dia a dia? Ela é sorrateira, ela não se mostra de cara, mas ela deixa pistas. Para isso ficar mais claro, vamos conhecer uma história que ilustra perfeitamente como essa dinâmica funciona. Essa é a história da Ana. O pai dela foi embora quando ela tinha só 5 aninhos. Para continuar vivendo, ela enterrou essa dor gigante. Décadas depois, já uma profissional super competente, ela percebeu que nunca conseguia passar de um certo nível financeiro. Tinha um teto invisível. Um dia ela recebeu um bônus que mudaria sua vida e, em vez de alegria, ela teve um ataque de pânico. Foi ali que a ficha caiu. A garotinha de 5 anos ainda estava no comando com uma crença aterrorizada. É melhor não ter muito porque tudo que eu tenho de bom pode ser tirado de mim. E essa dor eu não aguento de novo. A sombra dela sabotava o sucesso. A história da Ana é muito forte, mas a sombra se manifesta de muitos outros jeitos. Então, a partir de agora, vamos ver alguns sinais bem práticos. Pense neles como pistas, como rastros na areia, que podem nos ajudar a identificar quando é a sombra que está no volante da nossa vida. O primeiro sinal é clássico, a reação emocional desproporcional. Sabe, um comentário bobo, uma coisinha de nada, que de repente dispara uma explosão de raiva ou um choro incontrolável. Quando a reação é tipo 10 vezes maior que o gatilho, pode apostar.
Alguma ferida antiga lá da sombra foi cutucada. O segundo são os vazamentos. Freud chamava de atos falhos. É quando no meio de uma conversa escapa aquela frase que não tinha nada a ver, ou quando a gente troca o nome de alguém. Para Jung, esses são momentos de distração da nossa mente consciente e a sombra aproveita essa brecha para dar uma escapadinha e se mostrar. Esse aqui talvez seja o mais sofrido. É se ver preso no mesmo tipo de relacionamento que não dá certo, de novo e de novo, ou cair sempre no mesmo tipo de emprego tóxico, ou repetir o mesmíssimo ciclo financeiro. Isso não é azar, gente. É a sombra recriando um cenário familiar na tentativa desesperada de que dessa vez a gente finalmente aprenda a lição. Pensa naquela pessoa que simplesmente te irrita num nível absurdo. Alguém cujas atitudes são insuportáveis. Pois é, o mecanismo da projeção diz que aquilo que nos incomoda tanto, mas tanto no outro, geralmente é um reflexo de algo que a gente reprimiu na nossa própria sombra. Aquilo que mais nos irrita lá fora, na verdade, nos revela por dentro. À noite. A noite é o playground da sombra. Quando a gente dorme, nossas defesas conscientes abaixam a guarda. E é aí que a sombra pode se comunicar pelos sonhos. Muitas vezes ela aparece como uma figura que nos persegue, que nos critica, que nos desafia. É um jeito do nosso inconsciente gritar: "Ei, olha pra cá, tem algo aqui que você precisa ver." Ufa, ok. Já vimos o que é a sombra, de onde ela vem e como ela se manifesta. Chegamos na grande pergunta. Tá, e o que a gente faz com tudo isso? É aqui que a perspectiva precisa mudar completamente. A solução não é declarar guerra à sombra, é aprender a se relacionar com ela. Essa frase de uma seguidora de Jung, a Marie-Louise von Franz, é perfeita. A autossabotagem, o caos, a negatividade, nada disso é um ato de maldade da sombra. É, na verdade, um grito desesperado por atenção de uma parte nossa que foi abandonada e que só quer ser vista. Então a meta não é vencer um inimigo numa batalha, é um convite para uma dança, um processo de integração, de chamar essa parte que foi exilada de volta para casa, para que ela possa nos completar, em vez de ficar nos assombrando do porão. E como se começa essa dança? O primeiro passo é o mais simples e o mais difícil. Só reconhecer que ela existe. Depois é começar a ouvir as mensagens dela, que são aqueles sinais todos que a gente viu. E a abordagem tem que ser com curiosidade, não com julgamento. Perguntar: o que essa parte de mim está querendo me dizer, em vez de se criticar? Entender que não tem um monstro ali, é só uma parte nossa querendo ser inteira de novo. E a gente termina com essa provocação. Esse trabalho de olhar para a sombra pode dar medo, sim. É como descer num porão escuro, sem saber o que vai encontrar. Mas a grande promessa da psicologia profunda é essa. É nesse exato lugar onde a gente escondeu nossa maior dor, que também pode estar guardada a nossa maior força, nossos talentos esquecidos, o nosso eu mais autêntico.